Agradeço a todos que ainda permanecem no nosso simpósio. Eu vou dar um recado bastante rápido, objetivo pelo horário, nós já estamos um pouco cansados. O que nós evoluímos em termos de mecanização da colheita, principalmente focando na colheita mecanizada. Só esperar abrir ali a imagem. Então, o nosso tema seria os avanços tecnológicos na colheita seletiva, visando a qualidade do café. Nós sempre apresento essa missão que nós temos, isso aí passou a ser uma marca registrada nas nossas apresentações. Nós temos a missão de produzir. Como que nós evoluímos nesse aspecto? Eu quero mostrar esse outro slide. Primeiro, a Expo Café. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao seu Deca Miranda, que nos deixou há 2 meses atrás, mais ou menos, faleceu. A primeira feira foi na fazenda dele. A Expo Café tinha 2 dias. E ele abriu a fazenda e deixou a gente fazer a feira, e a feira se tornou o maior evento da cafeicultura brasileira e mundial também, nesse setor de mecanização, de manejo de lavoura. Então, nosso agradecimento ao seu Deca. Olha o seguinte, quanto que nós evoluímos disso? Por que nós começamos a Expo Café? Porque a mão de obra na região vinha caindo sucessivamente. Em 2010 nós estávamos com apenas 7% de população rural trabalhando no meio agrícola. Isso nós não poderíamos deixar de produzir, então nós começamos a colheita mecanizada na região e focamos especificamente a colheita seletiva do café. Por que nós começamos a trabalhar em colheita seletiva? Porque nenhuma máquina, no momento, colhia 100% dos frutos. Nós tínhamos pessoas que entravam no lavoura e colhiam 100% dos frutos, mas as máquinas não. E os produtores queriam isso. Até que nós enxergamos uma janela. Fora, se a máquina não vai colher tudo, então por que a gente não foca para colher cereja? E assim nós começamos os nossos projetos. Primeiro projeto, nós começamos a identificar quais são os parâmetros de regulagem da máquina: vibração, velocidade, distribuição de varetas, regulagem do freio. E quando nós achamos que a vibração seria o fator mais importante, não é a velocidade. Eu vou mostrar isso para vocês, o quanto é importante a gente soltar a máquina e deixar ela trabalhar. Por isso que nós destacamos aqui em vermelho. Distribuição de varetas é importante, regulagem de freio também é muito importante, mais do que a própria vibração. Então nós começamos esse trabalho em 2000, foi apresentado na Expo Café 2012, eu puxei a mesma imagem de 2012, colheita seletiva de toda a planta, com todas as varetas, nós colhemos isso. Isso foi no Eduardinho Nogueira, esse trabalho. Da mesma lavoura, simplesmente tirando varetas ao café que nós colhemos. Então nós começamos a aprender a fazer colheita seletiva aqui. Olha só, nós testamos várias velocidades. Na primeira e segunda passada, na segunda passada nós colhemos com 1000 de velocidade, tirou 95% de todos os frutos que estavam na planta. No entanto, com a velocidade maior de 1600, usando 1000 de vibração, nós tiramos 97%. O Ezequiel de Oliveira está lá atrás, que nos palestrou hoje. Eu mandei ele para o campo de volta, falando que teus resultados estavam errados. Não é isso, Zé? Ele repetiu e estava certo. Como que pode uma máquina passar mais rápido na planta e tirar mais café? E a gente não entendia isso. O Ezequiel era nosso orientado de mestrado, hoje um engenheiro experiente que veio nos palestrar. Mas é uma verdade, isso aqui acontece. Então nós começamos a focar no parâmetro velocidade. Esse outro trabalho foi feito recentemente, mesmo trabalho com outra máquina, testando vibração, testando velocidade, em outra lavoura. Nós pegamos a lavoura de segunda safra, que era um tabu. Começamos esse trabalho em 2010, o engenheiro Pavan está aqui da Case, ele nos acompanha nesse projeto. Preparamos a máquina para a colheita seletiva, medimos a força de desprendimento do fruto, que a Ucha comentou, que nós temos agora o gerenciador de colheita, que na época não existia, a gente só tinha um parâmetro de força de desprendimento, para saber se estava no momento certo de colher.
O fruto estava pronto para ser colhido, principalmente fruto cereja que nos interessava. Então nós temos aqui a força de desprendimento na primeira passagem do fruto verde, 1.300 gramas, do cereja 716 gramas, na segunda passada. Eu quero uma diferença de 400 gramas ou 4 newtons entre o verde e o cereja para fazer uma boa colheita seletiva. Isso tem nos ajudado muito em termos de quando colher e que vibração que nós vamos usar, que velocidade que nós vamos usar para a colheita. Olha aí, usando uma máquina Case em lavoura de primeira safra, a mesma regulagem agora, usando 1.600 de velocidade na primeira, 1.600 na segunda, conseguimos tirar 97%, sobrou na planta 2,9% só de frutos. Quase limpou a planta. Objetivo: vamos eliminar o repasse manual, porque a mão de obra estava muito escassa e o custo dessa mão de obra é muito alto. Então são dois projetos feitos em momentos diferentes. O primeiro projeto feito aqui no Eduardo Nogueira, usando uma jato. O segundo projeto feito com a Case. Um começou em 2000, terminou em 2005. O outro começou em 2009, terminou em 2013. Os mesmos resultados. De eficiência, de derriça. Eficiência de colheita. Tá? Qual a diferença da eficiência de colheita? É que nós não consideramos o que cai no chão. A eficiência de derriça é o que a máquina recolhe, mais o que caiu no chão, que é o todo que você tirou da planta. E esse trabalho da Case foi interessante, que no quarto ano de colheita seletiva, nós comprovamos inclusive aumento de produtividade versus a colheita manual. Aonde colheu de mão, por 4 anos, a planta produziu no total menos café, menos frutos, do que onde colheu de máquina. Então nós estávamos provando 2 conceitos. Primeiro, é possível colher seletivo. Segundo, a colheita seletiva não estraga a planta, porque nós estávamos passando a máquina 2, e hoje a gente fala que pode passar 3 se quiser. Desde que você regule a máquina devidamente para não danificar a planta, não estragar a planta. Olha só essa experiência, uma planta com uma maturação de ponteiro, no entanto, na base, na saia, muito café verde. Então olha o ponteiro, olha que beleza, isso aqui seria assim, um fenômeno fantástico para colher café. No entanto, a hora que você olha a saia, não está no ponto. Esse paradigma nós conseguimos colher. Essa planta foi colhida de mão. Olha, tem roseta inteira de verdes aqui. Nenhum produtor iria colher isso. Não é momento, é uma judiação colher. No entanto, regulando a máquina, tirando varetas, olha o café que nós colhemos. Colheita seletiva. E foram esses resultados que nós levamos e temos apresentados, inclusive, na América Central. E eu gosto de apresentar essa foto. Por quê? Essa é a colheita que nós fizemos de máquina no Brasil. Essa é a colheita a dedos feita na Costa Rica. Aqui tem 2% de verdes. Mais do que isso, o lote é rejeitado. São normas da América Central, seja Costa Rica, seja Colômbia. Aqui tem 4% de verdes. E esse 4% de verde nós podemos tirar no descascador. Então nós conseguimos fazer num custo muito baixo a colheita seletiva que está sendo feita a dedos na América Central. Esse já foi um avanço muito grande para nós. Porque o nosso custo é muito baixo da mecanização. Não da mão de obra, mas da mecanização sim. E aí nós temos um avanço quando nós começamos a medir a força de desprendimento do fruto. Porque se eu quero fazer seletiva, essa linha vermelha representa o cereja, a linha verde representa o fruto verde. Olha os níveis de força. 1.200, 1.000 gramas, 1 quilo para tirar um fruto verde, 1 quilo de força, quilograma para tirar um fruto verde, é muito alto. Então se eu tentar fazer a seletiva aqui, ó, onde as forças estão muito próximas, eu não consigo. Isso no mundo novo, que é uma planta muito fácil, uma variedade muito fácil de colher de máquina, como é o acaiá, como é o topázio. Agora aqui eu colho muito bem. E por que o mundo novo é fácil? Porque daqui para frente eu tenho mais de 300 gramas de diferença de força. Quando eu pego o icatu, que todo mundo sabe que até de mão é difícil de colher, olha aqui a dificuldade, difícil, mas vai ter um momento que ele fica bom. Então foi aí que nós começamos a trabalhar esse parâmetro força de desprendimento e desenvolver o gerenciador para poder nos orientar quando colher. Porque cada variedade tem um comportamento diferente de força em termos da maturação.
E criamos o coeficiente que nós chamamos de índice de regulagem Moreira, que é uma homenagem que eu fiz à própria família de cafeicultores. Por quê? Nós pegamos a vibração e dividimos pela velocidade, e exemplo aqui, encontramos o índice 0,85. A máquina, e nós recomendamos, a máquina vai estar dentro de uma regulagem possível, se você conseguir aplicar o índice 0,5 a 0,1. Quer colher seletivo? Põe 0,7, 0,5 a 0,7. Quer colher pleno, tirar o máximo de frutos da planta? Coloque 0,8 a 1. Por que nós fizemos esse índice? Porque eu cheguei a ver produtores colhendo aqui na nossa região, andando com a colhedora a 400 metros por hora. Atrás da máquina ficava uma linha, uma fila de folhas, uma judiação, colhendo o máximo de frutos da safra e da safra seguinte também, porque estava estragando a planta. E assim nós lançamos esse índice que hoje tem sido usado pelos produtores, tem sido um parâmetro que norteia a regulagem da máquina. Olha só, esse é o gerenciador de colheita que nós lançamos comercialmente, vai estar sendo apresentado amanhã, inclusive na feira, que a Lúcia citou e vem usando. A gente mede a força de desprendimento do fruto, a gente coloca qual que é a variedade da planta, a produtividade em litros por planta média da lavoura, o estágio de maturação de verde cereja, o modelo de máquina, porque cada máquina tem uma regulagem específica, tá? Nós destacamos 3 frutos verdes, 5 frutos cerejas, para uma gleba de 5 plantas, uma gleba de 5 hectares, e o equipamento nos faz uma predição. Aguarde 21, 14 ou 7 dias, que essa lavoura não está pronta para colher, e isso te permite a gestão, o gerenciamento. Vamos passar para outra que esteja mais próxima, e você faz o planejamento da lavoura. Ou ele diz, olha, a colheita sua é seletiva ou plena. Está na hora. E se for um ou outro, ele recomenda qual que é a velocidade e a vibração que você deve colocar naquela máquina específica, e todas as máquinas comerciais estão cadastradas no equipamento. E aí nós começamos a trabalhar o quê? Janela de colheita. Tá? Olha só esse trabalho. Normalmente a colheita começou essa semana, oficialmente, que é sempre depois do Dia das Mães, segunda quinzena de maio. Essa lavoura, em abril, final de abril, ela tinha 86% de verdes. Ninguém vai colher com 80% de verdes. Isso é mundo novo, esse trabalho foi feito inclusive aqui em Três Pontas, Alfenas e Altinópolis. Foram em 3 regiões. 2 semanas depois, caiu para 39%, uma maturação muito rápida, que depende do clima, e isso acontece. E muitas vezes o produtor não entra colhendo ainda porque acha que tem muito verde, e tinha 39% de cereja. Nesse momento, a queda natural era de apenas 2,76 litros por planta, porcentagem, 2,76% dos frutos tinham caído naturalmente. E se o produtor esperar realmente entrar a colheita, olha quanto que já tinha no chão, 8%. Então, o que nós estávamos falando na época era a janela de colheita, que o Ezequiel citou. Nós queremos colher o café o mais rápido possível. Para quê? Diminuir perdas naturais. Porque tinha muito produtor esperando o café ficar todo maduro, a seco, para entrar com a colhedora, insistindo em tirar os frutos numa única passada. Não adianta. Você pode tirar até mais frutos numa única passada, mas o que ficou no chão não compensa. Hoje é mais difícil levantar café do chão do que colher, que seja com 2 passadas, tá? E não há perigo ou risco de estragar a lavoura. E alguns falam assim, mas vou passar a máquina 2 vezes, são 2 custos. Gente, nós estamos trabalhando a 1.600 metros por hora, que é o dobro do que se fazia antes, o pessoal colhendo 800, 1.000 metros. E mesmo passar a máquina uma vez na lavoura, custa menos que fazer o repasse de mão, dado o aumento do custo da mão de obra, que foi muito maior proporcional do que o aumento do custo da máquina nesses últimos anos. Então a gente vem falando trabalho em janela de colheita. Agora tem um outro conceito.
Queremos colher em 60 dias. Corrido, seria o ideal. Só que com uso de maturadores ou retardadores de maturação, como foi colocado agora o retardador Mature, nós podemos ampliar a janela de colheita. De novo, focando o quê? Mais café cereja. Eu estava conversando com um produtor agora e ele me falou assim, eu estou com mais ou menos 1.000 hectares, 3 colhedoras. Eu falei, mas é pouco. Ele falou, não, eu estou ampliando a janela de colheita usando maturador para poder acelerar e retardador para poder atrasar certas lavouras. Porque a recomendação que a gente tinha era 250 hectares por máquina para fazer uma passada. 150 a 200 hectares para fazer 2 passadas, porque você nunca passa a máquina na lavoura, em todas as lavouras. Ele já pegou um outro parâmetro. Eu vou ampliar a janela de colheita, focando cereja, começar a colher antecipado e colher mais tardio que for possível, segurando a maturação e diminuir o número de máquinas. Então são conceitos que a gente começa a aprender aqui, no debate. Porque se você me perguntasse ontem qual é o potencial de máquina, eu falo 250 hectares por máquina. Hoje pode ser 300, desde que você maneje a maturação da lavoura. Sempre o quê? Focando cereja, focando em qualidade. Então a gente vem aprendendo a cada ano novos conceitos. Tá? Essa aqui foi a influência da regulagem dos freios. Porque é uma regulagem importante e nós não tínhamos um parâmetro para isso. O freio o que é? Aquela cinta que tem em cima da máquina, tensionada por molas, que vai segurar o cilindro. E não existia por nenhum dos fabricantes, e todos os fabricantes usam essa cinta, com exceção da Case, que tem um motor hidráulico que define quantas voltas por minuto o cilindro de varetas vai dar, uma regulagem específica para isso. Cada um regulava e achava a forma que mais apropriada na prática, que não era uma forma mais correta. Então nós definimos uma metodologia. Vamos pegar a 45 centímetros do início da vareta e medir a força para o cilindro, para as varetas começarem a girar, estando a máquina desligada. Isso é a forma de medir a força de giro. Tá? Definimos um padrão. E trabalhamos com início de força de giro com 6, 8, 10 e 12 quilos, velocidades operacionais de 1.000 e 1.600 metros nesse trabalho, foi o trabalho Ronan, 2 vibrações, uma menor e uma maior, 750, 950. Olha, interessante esses resultados. 1.000 metros, 1.600. 1.600 colheu mais do que a 1.000 metros. A mesma coisa que o Ezequiel tinha observado em 2005. Então nós começamos a entender o seguinte: o empurrão que o jogo de varetas dá na planta ajuda a colher café, não tem outra explicação. Então o produtor fica segurando a máquina para tirar mais frutos, e ao contrário, solta a máquina, deixa a máquina colher. E começamos a observar com 8 quilos de regulagem no freio, início de rotação do cilindro, ou 10, também se colhe mais café. E aí nós começamos a recomendar a partir de 2005, Expo Café de 2005, a regulagem do freio de 8 quilos. 8 quilos. Tá? Isso aqui para vibração de 750, isso aqui para vibração de 950. Resultados similares. 1.600 colheu mais que 1.000, 8 e 10 quilos colheu mais do que as outras vibrações. E aí nós fizemos a receita do bolo, soltamos aqui no Expo Café. Olha, você vai colher, ponha velocidade 1.600, porque colhe mais, principalmente na seletiva, põe a regulagem de freio a 8 quilos. E os produtores começaram a fazer isso. Tá? Essa experiência aqui foi em Vitória da Conquista, que você tem essa questão, flor e fruto verde ao mesmo tempo, costuma ter 5 floradas. Encontramos máquina com regulagem de freio de 32 quilos. Olha o que fazia na planta. Então hoje isso está sendo treinamento de como regular as máquinas em termos do freio, da cinta do freio, parâmetros que nós não tínhamos. Essa foto eu gosto muito. Olha aqui esse ramo cereja, esse ramo cereja. Isso foi lá em Vitória de Conquista também. E os outros ramos intensificando verde. Antes de passar a máquina, olha depois. A máquina devidamente regulada. Olha os 2 ramos aqui. 1
e o outro? Cadê o cereja? Ficou um aqui, ó, e ficou o verde. Então, fazer colheita seletiva já não é segredo para nós. Sabemos fazer isso. É só seguir as recomendações. Tá? Esse trabalho aqui, nós fizemos na Ipanema, foi testando o freio da máquina Case. O Pavan está aqui, nos acompanhou. Como é que funciona então esse freio? Porque ele é hidráulico, não é cinta. É uma máquina que tem uma tecnologia diferente. Tá aí, a lavoura era um acaiá. Com isso, maturação da lavoura, nós fizemos. A força de desprendimento dos maduros 6,5, do verde 11. Tinha 37% de verdes, 45% de cereja. Ideal para começar a colheita, vamos colher. O que eu quero tirar? O cereja e não o verde. E aí nós começamos a trabalhar essa regulagem da Case. O que seria a regulagem? Quantas vibrações, quantas voltas o cilindro de varetas vai dar para que eu possa ter uma melhor colheita, ou plena ou seletiva. E usamos a regulagem de 1,5 volta por minuto a 3 voltas por minuto. E hoje nós temos o quê? 1 volta por minuto? Já temos 1 volta por minuto. Você pode regular de 1 até 4 para fazer a melhor colheita possível. Tá? Aqui eu calculei o índice Moreira para cada uma das regulagens. Tá? E aí o que eu tenho? A eficiência de derriça. Olha que interessante. A mesma vibração de 800 metros por hora pulou para 1000, aumentou a eficiência de colheita, a colheita plena. A mesma vibração, aumentando a velocidade, a tendência foi aumentar de novo a eficiência de colheita plena. E na seletiva? Na seletiva eu tenho aqui, ó, 1600, a mesma velocidade. É claro, se eu usar a vibração um pouco maior, 850, 950, a diferença é muito pequena, porque eu estou passando rápido. Passando rápido, não dá tempo da vareta bater no verde, precisa de uma força maior, ele não sai. E o cereja sai. Esse é o conceito que nós trabalhamos. Tá? Olha aqui, uma regulagem para colheita plena, usando 1,5 volta por minuto, 850 de vibração. E nesse trabalho nós focamos a velocidade de 1000 metros por hora. 800 metros por hora. Então, o que tinha na planta, tá? Com essa regulagem eu consegui tirar 68% de cereja. E o que ficou na planta? Ficou na planta 70% de verdes. E o que a máquina colheu? A máquina colheu aproximadamente 45% de cereja, que era exatamente o que tinha na planta. 45% de cereja, colheu quase que a totalidade da cereja que tinha na planta, deixando o verde para trás. Colheu um pouco de verde? Colheu sim. Ela colheu o quê? Mais ou menos 18% de verde. É colheita seletiva. Agora, a hora que eu coloco a regulagem para seletiva, 3 voltas por minuto, olha o que ela colheu de verde, 7%. Olha o que ela colheu de cereja, 45%. Então, a regulagem da máquina Case é muito sensível, esse número de voltas, e precisa ser observado, e é muito fácil regular. Pega um cronômetro, marca lá no cilindro e conta quantas voltas ela está dando. Tá? A Case veio modificando esse projeto para dar mais precisão nessa regulagem. A hora que o óleo da máquina esquenta, essa regulagem muda. Então, você regulou no começo do dia, torna a conferir dali 1 a 2 horas de serviço. Faz muita diferença. Então, esses são os parâmetros que nós começamos a entender investigando as máquinas. Colocamos a tal mangueirinha nas pontas das varetas. Aumentou a eficiência de colheita? Nem tanto. Aumentou em torno de 6%. Não é muita coisa. A grande vantagem foi isso aqui, ó. Lesões causadas no caule sem a mangueira. Tá? Olha aqui o tipo de lesão. Com a mangueira, não descasca a planta, não descasca o plagiotrópico. Então, é interessante? Hoje você tem que as ponteiras plásticas que se encaixam nas varetas. Vale a pena usar? Principalmente em lavoura de primeira e segunda safra, é interessante usar sim.
para proteger o caule e não causar não causar tantos ferimentos. E finalmente nós começamos um trabalho para entender melhor a ação das varetas, tanto na máquina, quanto transmitido para a planta, que foi o trabalho do nosso orientado Luiz Gonzaga, que está aqui presente também, eu estava pelo menos, está lá. O Gonzaga já defendeu, doutor Gonzaga hoje. E o que nós fizemos? Colocamos sensores na ponta da vareta para ver o movimento da vareta, para mapear em diferentes posições, varetas mais curtas, mais longas, varetas mais curtas, tá? De 570 até 640 milímetros, medimos, fizemos a regulagem da cinta, do freio para 8, 10, 12 quilos, e está aí o mapeamento da posição da vareta, e nós começamos a entender quais regulagens era melhor. Olha só, 12 quilos de freio para 750 de vibração, a vareta tem quase praticamente só movimento horizontal. Colhe, mas não é a melhor regulagem. Por quê? O freio está tirando a ação vibratória da própria vareta. Quando nós passamos por uma regulagem de 950 ciclos de vibração para 8 quilos, que é o recomendado, olha o que a vareta faz. Ela varre tanto na horizontal, tanto na vertical quanto na horizontal. E ela trabalha uma área maior da planta. Trabalhando uma área maior, eu dissipo a energia. Aí a energia dissipada naquela área é menor. Com isso eu tiro o cerejo e o verde fica, porque o verde precisa de mais energia para ser destacado. Olha aqui, com 10 quilos também é uma regulagem boa. Já comecei a ter um pouquinho de movimento vertical, não só horizontal. E a gente observou que para a eficiência de colheita seletiva, o movimento vertical é mais importante do que o horizontal. Olha aqui essa regulagem, 8 kg, 750, muito bom para seletiva. Olha o movimento da vareta. Cada pontinho desse é uma posição que a vareta passou. E aí começou a confirmar os valores que a gente tinha de regulagem de freio. Tá? E o Gonzaga continua esse trabalho no seu estudo de doutorado para ver, e na planta? O que acontece na planta? E nós começamos a estudar o que? A transmissibilidade. Esse trabalho foi feito aqui na Bela Vista, Nepomuceno, Tony Reis, que nos apoiou muito nesse projeto. Nós trabalhamos com 750, 850, 950 ciclos de vibração. Continuamos trabalhando a regulagem do freio de 8, 10, 12 quilos. Está aí as medidas do freio. Estabelecemos uma única velocidade, 1600, que a gente já sabia que era melhor. Na segunda passada nós trabalhamos com 950 de vibração, justamente para ver a dinâmica de transmissão da vibração para as máquinas. Então essa foi as duas regulagens que nós fizemos. Não que nós estejamos indicando 950 para a segunda, é que nós queríamos saber em duas velocidades diferentes o que aconteceria. Está aí os ensaios. Posicionamento do sensor agora na planta, não mais na máquina. O sensor foi colocado na planta em diferentes posições, no ponteiro e na parte de baixo da planta, não, mais ou menos mediana. Aí estão os sensores colados, deu muito trabalho para colocar isso lá, segundo o Gonzaga, porque tem que ter manutenção do eixo vertical, horizontal, para o sensor não girar, tá? E vimos o que? Eficiência de derriça. É claro, quanto maior a vibração, mais frutos foram colhidos. Está aqui 950, 750, 850. E o freio de 10 e 8 quilos também mostrando maior eficiência de colheita, maior eficiência de derriça na planta. Vamos lá? Agora, com relação à desfolha, 950 de vibração, é claro, desfolhou um pouco mais, 417 gramas, e as vibrações menores desfolhou menos. Nada que vai afetar a planta, porque a colheita manual chega a 600 gramas. Tá? Então, nada que afeta a planta. E com relação à força do freio, 8 e 10 quilos, mostrando também
resultados diferenciados em termos de desfolha. Desfolha menos do que a 2 kg, onde você trava muito a vareta e a vareta passa a bater, esfregar com muita força na planta. Porque quem faz o cilindro de vareta girar é a planta, com exceção da case, que tem um motor hidráulico. Tá aí a eficiência de os frutos cerejas colhidos. O que nós conseguimos constatar? 750 com a melhor vibração e é seletiva, 8 kg. Comprovou todo o resultado do Salles, que foi o trabalho inicial, tá? Mostrando então a influência dessa regulagem. E aqui nós temos o movimento da vareta e o movimento transmitido para a planta. Olha a proximidade. Essa regulagem aqui de 12 kg trava a vareta, transmite menos para a planta. Olha, 8 kg com 950, o que ele faz da vareta, o que passa para a planta. Aqui eu varro a planta melhor, numa área maior, e eu consigo colher mais seletivo. Tá? Finalmente, eu agradeço a atenção de vocês, é isso que a gente teria a trazer para vocês. Notando o seguinte, não é só regular a máquina hoje. Hoje nós temos que pensar o seguinte, você pode entrar com um maturador para acelerar, retardador para retardar e ampliar essa janela e fazer colheita mais seletiva ainda. Como eu falei hoje na abertura, o Brasil começou a fazer diferença em cafés especiais no mercado internacional. E nós temos chance de fazer muito mais, simplesmente usando as tecnologias que nós temos e o conhecimento que nós temos hoje. Porque em 98, quando nós começamos a primeira Expo Café, malemar nós sabíamos mexer com um derrisador portátil. E hoje, olha o quanto que nós evoluímos nisso. Obrigado.